nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, é o nosso desejo, a nossa oração. Sempre uma alegria podermos aprender mais uma porção da palavra do Senhor. Peço que todos os que estão nos assistindo nesse momento assistam o vídeo até o fim, não deixe de assistir até o fim. Sei que Deus tem uma palavra para falar ao seu coração nessa noite. Em Marcos capítulo 1, a partir do verso 40 até o verso 45, diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiserem, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Que nós possamos ter essa fome e sede de Jesus. Que o nosso desejo seja estar na presença do Senhor Jesus, dia após dia. Vamos orar? Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por esse dia que o Senhor fez para cada um de nós. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem manifestado o Teu poder, a Tua graça em nossas vidas. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos esse culto, essa programação. Ó Deus, fale ao nosso coração através dos hinos, através da Tua palavra, que venha de encontro, ó Deus, com as nossas necessidades. Ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja espalhada na face da terra. Nos ensina a Te servir mais e melhor dia após dia. Colocamos a nossa cidade nas Tuas mãos. Colocamos, ó Pai, as autoridades constituídas nas Tuas mãos. Colocamos, ó Pai, o nosso estado, o nosso país no altar do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe cada família da nossa nação. Repreende, Pai, esse mal do nosso meio, o coronavírus. Que o Senhor esteja, Pai, exterminando esse mal do nosso meio, para que nós possamos voltar a ter uma vida normal, Pai. Ó Deus, manifesta o Teu poder, a Tua graça na vida, Pai, do Teu povo. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, e aceita a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ainda louvar o nosso Deus com o hino 108, chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando os crentes ressurgirem e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando
fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, nossa meditação nessa noite se encontra em Marcos capítulo 5, a partir do verso 24, parte B, até o verso 34. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor, poderá fazê-lo agora. Marcos capítulo 5, verso 24, parte B, até o verso 34. É um texto muito conhecido que fala sobre a cura da mulher enferma. Diz assim a palavra do Senhor Deus: grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Esse texto nos ensina diversas lições preciosas. Nos ensina sobre a fé dessa mulher enferma, uma fé inabalável. Ela não perdeu a fé ao longo daqueles 12 anos, lutando para ser curada de uma hemorragia. Fala também sobre a sua perseverança. Foram 12 anos perseverando, acreditando no milagre, até chegar no dia que o Senhor Jesus realizou o milagre na sua vida, o milagre da cura, da restauração. Fala também da coragem daquela mulher. Aquela mulher foi corajosa, mesmo debilitada, fraca. Ela enfrentou a multidão, ela enfrentou o preconceito da época, por causa da hemorragia. Ela não podia tocar em ninguém, nem ser tocada. Ela enfrentou o preconceito religioso, social e espiritual para chegar até Jesus, para vencer esses obstáculos para chegar até Jesus. E eu quero pensar com vocês nesse momento sobre como vencer os obstáculos para tocar em Jesus, ou vencendo os obstáculos para tocar em Jesus. Eu sei que você precisa também vencer alguns obstáculos. Eu preciso vencer alguns obstáculos. Quais são os obstáculos que você tem enfrentado para ter uma vida reta aos olhos de Deus, para ser uma bênção no reino de Deus, de Jesus Cristo? Quais são as adversidades que você tem enfrentado para ser fiel a Deus em todas as áreas da sua vida? Eu sei que muitos têm enfrentado o obstáculo da falta de tempo,
o trabalho é duro, tem uma carga horária pesada, e aí às vezes chega em casa já cansado, indisposto, e aí não tem mais força para ler a Bíblia, para orar, para participar dos cultos, para participar, para assistir essa mensagem via YouTube. Eu sei que é um obstáculo, uma barreira que muitos têm enfrentado hoje em dia, mas você precisa vencer esse obstáculo, você precisa separar um tempo para buscar o Senhor Jesus, para aprender mais sobre Ele, para consagrar sua vida no altar dele dia após dia. Talvez o obstáculo que você tem enfrentado são os vícios. Você ainda tem alguns vícios que têm atrapalhado você de chegar aos pés de Jesus, de ter uma vida reta aos olhos de Deus. Quero dizer para você nessa noite, ore e peça a Deus para te libertar de todos os vícios, para te dar força para você vencer todos os vícios, para você ser uma bênção também nas mãos do Senhor. Quem sabe você tem enfrentado o obstáculo da mentira. Infelizmente tem muitas pessoas que vivem na dependência da mentira, e nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. A pessoa que vive mentindo, vive na dependência da mentira, automaticamente não pode estar na presença do Senhor, porque Deus é verdade e o pai da mentira é o diabo. Você precisa vencer também esse obstáculo. Talvez o obstáculo que você tem enfrentado é a ganância para ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro, ficar rico. Você também precisa vencer esse obstáculo. Quem sabe você tem enfrentado outros obstáculos para ter uma vida reta aos olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você precisa vencer, assim como essa mulher venceu vários obstáculos para chegar aos pés de Jesus. Ela usou a arma da fé, da perseverança, da coragem, para vencer esses obstáculos e chegar aos pés de Cristo. Você precisa se fortalecer cada vez mais para ser uma bênção nas mãos de Deus. Jesus estava fazendo milagres, operando maravilhas, tinha acabado de ressuscitar a filha de Jairo, que era o chefe das sinagogas. Ele havia curado também um homem de um espírito maligno, um homem que vivia atormentado pelo diabo. Está em Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, um homem que vivia nos sepulcros, um homem que arrebentava as algemas, que quebrava as cadeias, que ninguém podia detê-lo, um homem que vivia oprimido por uma legião de demônios. E Jesus então liberta aquele homem, e aquele homem se torna depois um missionário do Senhor Jesus Cristo. Depois de ser liberto, ele começa a pregar o Evangelho. Ele evangelizou a região de Decápolis. Eram aproximadamente 10 cidades, ou melhor, 10 cidades. E ele evangeliza aquelas cidades. Ele dá o seu testemunho de fé, a transformação que Jesus havia feito na vida dele. Jesus havia também acalmado a tempestade, em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35 até o verso 41. Tinha curado um leproso e um paralítico em Cafarnaum. E em Mateus capítulo 4, verso 24, diz que a fama de Jesus correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele, Jesus, os curou. Louvado seja Deus! Jesus é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que muda vidas. Nós precisamos crer nele cada vez mais. Precisamos vencer todos os obstáculos que têm nos afastado da presença do Senhor Jesus. Precisamos estar firmes na palavra do Senhor, que transforma as nossas vidas. Jesus curou, e diz o texto que da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então imagine a multidão que ali estava
aos pés de Jesus, esperando o milagre, em busca de uma cura ou da transformação de vida. E eu quero mencionar o primeiro obstáculo que essa mulher teve que vencer para chegar até Jesus foi a multidão. Ela vence esse primeiro obstáculo. A multidão era um obstáculo para ela se aproximar de Jesus, porque ali eram muitas pessoas em busca também de uma cura, de um milagre, da transformação de vida. E ela teve que encontrar força, coragem para enfrentar aquela multidão. Ela não podia ser tocada e nem tocar em ninguém por causa da sua enfermidade. E ela então teve que vencer esse obstáculo para chegar até Jesus. O segundo obstáculo que essa mulher enfrentou para chegar até Jesus foi a própria doença, a enfermidade. Foram 12 anos de hemorragia. Certamente aquela mulher estava fragilizada, debilitada. E ela então teve que vencer a própria doença para chegar até Jesus. Como chegar a Jesus? Já tinha a multidão como obstáculo e ainda debilitada, doente. Ela teve que vencer, as segregações daquela época, que era o afastamento, a separação dela da sociedade, da vida religiosa. Ela teve que vencer a segregação conjugal. O texto não fala se essa mulher era casada, se era viúva, se era solteira, mas o certo é que a lei judaica dizia que uma mulher que tinha uma hemorragia não podia se relacionar com um homem, porque senão aquele homem ficaria também impuro. Ela não poderia se relacionar com um homem. Então imagine a situação que aquela mulher enfrentava, que ela vivia 12 anos, quem sabe sem ter um contato com seu marido, ou sem poder se casar. E ela estava totalmente abalada por causa daquela enfermidade. Ela teve que vencer também a segregação social. Uma mulher com hemorragia não podia relacionar-se com pessoas. Ela deveria viver confinada dentro da sua própria casa. Ela deveria viver na caverna da solidão, do isolamento e do convívio social. E certamente era uma mulher que vivia possuída de vergonha. Ela chegou no anonimato para tocar em Jesus, com medo de ser rejeitada, pois se a tocasse, tornar-se-ia impuro. Mas ela teve que vencer também essa barreira, essa adversidade social, esse obstáculo social para chegar até Jesus. E tinha também a segregação religiosa. Ela era impedida de participar das atividades religiosas, de entrar no templo, por causa da sua enfermidade. Os rabinos decretavam que mulheres com fluxo de sangue contaminavam tudo que tocavam, inclusive até os utensílios domésticos. E se os maridos teimassem em relacionar-se com a esposa nesse período, a maldição viria sobre os filhos e até mesmo sobre o cadáver de uma mulher impura, de uma mulher com hemorragia. Ela tinha um sério problema. Foi por isso que ela não desistiu da cura, do milagre. Foi por isso que o texto diz que ela gastou tudo o que ela possuía. Ela vendeu todos os seus bens materiais. Ela gastou com médicos, com remédio,
para ser curada daquele mal, daquela enfermidade. Sua fé era tão intensa que ela venceu a multidão, venceu preconceitos conjugal, social e religioso para dar um toque de fé no Senhor Jesus Todo-Poderoso. Não sei quais são as lutas que você tem, se você está enfrentando algum tipo de enfermidade, algum problema na sua casa, na sua família, mas é preciso você levantar a cabeça e dar um toque de fé em Jesus nessa hora, nesse momento. Crer que Ele é poderoso para transformar a sua vida, para mudar, quem sabe, uma realidade difícil que você esteja vivendo, para você vencer, todo e qualquer obstáculo, para você ter uma vida abençoada na presença do Senhor. Outro obstáculo que essa mulher teve que vencer foi a baixa autoestima. O verso 26 de Marcos capítulo 5 diz que ela padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Imagine a situação daquela mulher, a baixa autoestima daquela mulher. Ela havia perdido os seus bens materiais, o seu patrimônio, o seu dinheiro, e nada adiantou. Cada dia que passava ela piorava, sua situação era mais crítica, a enfermidade era mais grave, e certamente a autoestima dela estava lá embaixo, por causa daquela situação. A sensação de desconforto que essa enfermidade traz, cada vez ficava pior. A ansiedade para ser curada, para ser liberta, para ter uma vida normal diante da sociedade. Seus bens materiais não existiam mais, pois fora gasto com médicos e remédio em busca da cura daquela enfermidade. E nada adiantou. Pelo contrário, a situação piorava dia após dia. Creio que antes dela ouvir falar de Jesus, sua autoestima estava lá embaixo. Ela tinha esgotado, humanamente falando, todas as possibilidades de esperança da cura daquela enfermidade. E para ela só havia uma solução: exercitar a sua fé no Senhor Jesus Todo-Poderoso. Dá um toque de fé no Senhor Jesus Todo-Poderoso, para ela ser curada daquele mal. Eu participei em 2015, e alguns irmãos aqui da nossa igreja também participaram do projeto missionário lá em Caseara, projeto Desafio Radical, em Itacajá, 2015 em Itacajá. E durante aqueles dias de projeto missionário naquela cidade, algo me chamou a atenção. Um rapaz que era viciado em álcool, que vivia bêbado na cidade, que estava perdido, desacreditado pela família, pela sociedade, por todas as pessoas que o conheciam. E um grupo ali de missionários pregou o evangelho para ele, num daqueles cultos, ou durante aqueles dias de projeto missionário. E ele estava alcoolizado, mas mesmo assim ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E nos dias seguintes, aquele grupo fez os estudos bíblicos com aquele rapaz. E no culto da vitória, no último culto, aquele rapaz estava lá confirmando a sua entrega ao Senhor Jesus, e eu fiquei tão feliz porque meses depois fiquei sabendo que o pastor Raimundo Nonato havia batizado aquele rapaz.
ele havia se firmado no Senhor, ele havia sido liberto daquele mal, daquele vício que lhe atormentava, que atormentava a sua família, sua mãe que chorava, desesperada, porque aquele filho estava perdido, tudo que aquele filho ganhava, ele gastava com bebida, com drogas, com aquilo que não edificava. E aquele rapaz, alguns meses depois, foi batizado ali na primeira igreja batista em Itacajá. Que bênção, irmãos! Nós servimos o Senhor Jesus que cura, que transforma, que muda vidas, que liberta aqueles que estão oprimidos, aqueles que a sociedade não acredita mais, que até mesmo os familiares não acreditam mais. Então, o Senhor Jesus libertou aquele homem, transformou aquele homem. Então, vale a pena a gente pregar o Evangelho, vale a pena a gente servir o Senhor Jesus com toda a intensidade do nosso coração, porque Ele transforma, Ele liberta. E por último, aquela mulher, então, ela dá um toque de fé em Jesus Cristo, verso 27, de Marcos capítulo 5. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a vestes, ficarei curado. Olha a fé dessa mulher. Se eu apenas lhe tocar as vestes, a certeza que ela tinha, a convicção que ela tinha, ela queria apenas tocar nas vestes de Jesus para ser curada. No meio de uma multidão que comprimia Jesus, a mulher tocou nas suas vestes, ela se aproximou de Jesus, ela tocou nas suas vestes, e houve algo sobrenatural naquele momento. Ela foi curada daquele mal, depois de 12 anos de enfermidade, ela foi liberta daquela hemorragia. Louvado seja Deus por isso, glória a Deus por isso. Ela foi curada e ela passou a ter uma vida normal diante da sociedade. Como é ruim alguém que enfrenta algum obstáculo, alguma dificuldade, alguma luta, que atrapalha a pessoa a ter um convívio social, familiar. E aquela mulher, então, ela foi liberta, ela foi curada. Foi um toque intencional, ela conseguiu vencer todos esses obstáculos, todas essas barreiras. E ela tocou intencionalmente nas vestes de Jesus para ser curada. Foi um toque também com um propósito definido. Ela pretendia ser curada daquele mal que lhe atormentava há tantos anos. E foi um toque movido pela fé. A mulher acreditava que Jesus era poderoso para curá-la. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive pela fé. É pela graça que somos salvos mediante a fé. Não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Foi um toque também eficaz, transformador. Quando aquela mulher tocou em Jesus, ela foi imediatamente curada. Ela ficou livre daquela enfermidade, daquela doença. E automaticamente ela foi curada fisicamente, porque o fluxo de sangue estancou naquele exato momento. Ela foi curada emocionalmente, porque com certeza seu emocional estava abalado por causa daquela doença, daquela enfermidade. E Jesus não desprezou aquela mulher
E ela foi curada também espiritualmente quando Jesus disse: a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Ela foi curada também espiritualmente. A vida daquela mulher nunca mais foi a mesma, porque a partir daquele momento ela começa a servir o Senhor Jesus com toda a intensidade do seu coração. Então o resultado da sua fé foi a mulher salva, curada daquela enfermidade terrível e voltou para sua casa em paz, livre daquele mal, transformada pelo poder de Jesus. Ela conseguiu vencer todos os obstáculos para chegar até Jesus. Ela venceu o obstáculo da multidão que apertava Jesus. Ela venceu a doença, a fragilidade que a doença lhe causou. Ela venceu aquela hemorragia, ela venceu a sua baixa autoestima para chegar até Jesus e dar um toque de fé nele e ser curada, ser transformada. A esperança para mim, a esperança para você, a esperança para os nossos familiares. Eu não sei quais são as maiores lutas que você tem enfrentado, os maiores obstáculos que você tem enfrentado, mas eu sei que Jesus é poderoso para resolver os seus problemas, para te ajudar a vencer todos os obstáculos. Você precisa crer nele de todo o coração. Você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que a Bíblia diz que as demais coisas Deus nos acrescenta. Deus abre as portas, Deus nos abençoa. Então você precisa ter essa fé centralizada no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que Ele vai te ajudar a vencer todos os obstáculos. Não desista das lutas do dia a dia, não desista da sua família, dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista da sua vida espiritual. Entregue nas mãos de Jesus. Busque o Senhor Jesus com todo o fervor do seu coração. E Ele é poderoso para te dar a vitória. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 37. Que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Pai bendito, obrigado por esse momento, obrigado pela manifestação da Tua graça, do Teu poder sobre nós. Abençoe o Teu povo, Pai. Abençoe a Tua igreja espalhada em toda a face da terra. Fortalece cada um, Pai. Abençoe aqueles que estão afastados da Tua presença. Toque no coração deles, Pai, para que eles possam também entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Pai. O Senhor é poderoso para transformar situações difíceis, para ajudar a cada pessoa a vencer os obstáculos, as barreiras, as lutas do dia a dia. Aumenta a fé do Teu povo, Pai, fale ao coração de cada um, Pai. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor e abençoe as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar o nosso Deus com o cântico Esse Espírito Enche a Minha Vida.
Glória a Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.